Glória a Deus, aleluia. Nessa manhã tão gloriosa que Deus nos presenteou, estamos uma vez mais aqui para ministrar a Escola Bíblica Dominical, na sua casa, no seu lar, e fazer com que a palavra de Deus chegue a você. Vamos fazer uma oração, vamos estar orando para Deus nos abençoar, guardar a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai querido, em nome de Jesus, teu Filho, peço a Ti, ó Deus, engrandeço o Teu nome pela santidade que o Senhor exala, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dê entendimento da Tua palavra, nos purifica, nos vivifica, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Nessa manhã a gente falará sobre um tema que é bem pertinente às nossas vidas, que é sobre reis, profetas e sacerdotes. Reis, profetas e sacerdotes. A gente também não falaremos normalmente nessa ordem, mas a gente vai falar sobre os temas, sobre esses 3 ofícios do Antigo Testamento e ver o que sucede para nós, aonde nós estamos adaptados, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 1, versículo 1, tá? Acompanhe na sua casa. Acompanhe no seu lar. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Vamos fazer uma leitura. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões, de muitas formas aos nossos pais, por meio e intermédio dos profetas. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele nunca deixou de falar com a raça humana. Sempre Ele procurou um meio, uma forma de falar conosco. Deus é um Deus que fala. Desde que o homem ele foi expulso do Éden por pecar, se contaminar, por comer o fruto a qual não devia comer. E então, antigamente, antes do pecado, Deus falava face a face com Adão. Mas depois do pecado, Deus ele se privou, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Deus se privou
e não pôde mais falar face a face com o homem. Não é que Deus não queria, que Deus não pôde, porque o pecado fez separação entre Deus e o homem. E Deus é santo, e a sua perfeição, a sua santidade exala numa naturalidade tremenda, tá? Então Deus sempre procurou um meio de falar conosco. Deus sempre quis, sempre se preocupou em transmitir uma mensagem. Mensagem essa que chegou aos nossos ouvidos. No estudo de hoje a gente irá aprender sobre os profetas, sacerdotes e reis no Antigo Testamento, tá? E também vamos passar do Antigo para o Novo Testamento. Quais desses ofícios que é pertinente a nós estarmos exercendo aqui no Novo Testamento, e assim nós vamos trabalhar nessa linha, tá bom? Então vamos lá. Havia no Antigo Testamento 3 ofícios principais, 3 classes de pessoas que exerciam funções diferentes na nação teocrática de Israel. Eram eles os profetas, os sacerdotes e os reis, ou seja, 3 classes de pessoas que exerciam funções diferentes. Muitas delas exerciam 2 funções, até mesmo 3 funções, mas nunca como rei, profeta e sacerdote juntas. Sempre como rei, como juiz, como profeta e como sacerdote. Mas como as 3 funções juntas nunca existiu. Ou seja, nunca existiu no Antigo Testamento uma pessoa que cumpria os 3 ofícios: rei, profeta e sacerdote. A gente vai analisar aqui a vida do profeta em primeiro lugar, tá? Profeta era a boca de Deus ao povo. O exemplo disso está em Êxodo 7:1, 20, 18 ao 19. Podemos dizer que Moisés foi o primeiro grande profeta. Com ele, Deus falava face a face. Através dele, Deus deu a lei, a doutrina de instrução que levava a vida. O seu povo, portanto, o profeta é aquele que atua como mediador entre Deus e o povo. Ainda em Êxodo, acha-se um importante texto que prevê o aparecimento de outro profeta, semelhante a Moisés, e regulamenta como uma valia as credenciais de alguém que se diz profeta, Em Deuteronômio 18, 15 a 22, tá? Ou seja, o profeta, ele era a boca de Deus na terra. O profeta era aquela pessoa que denunciava o pecado. Ou seja, se uma pessoa estivesse pecando, estivesse em grande contraste com Deus, o profeta ele ia lá e profetizava o que Deus falava à nação. Não era o sacerdote, não era o rei, era apenas o profeta que era a boca de Deus aqui na terra. Então o profeta ele tinha essa missão. O profeta ele ouvia de Deus e falava para o povo. O profeta ouvia de Deus e falava para o povo. Quando a nação estava corrompida, Deus levantava um profeta
e avisava as nações: olha, vocês estão indo em mau caminho, vocês não estão corretos. Então Deus sempre levantava profetas para poder alertar as nações. Hoje em dia não é diferente. Hoje nós temos os profetas de Deus aqui também na terra. Assim como houve em Israel, há também aqui na igreja os profetas. Profetas esses que também são usados por Deus, que também se levantam para falar as coisas a qual Deus ordena que eles falam. É bem certo que muitas das vezes esses profetas são profetas de Baal, de Azera, são profetas dos Balaíns, o que não falam a verdade, tá? Eu quero destacar aqui que o profeta, para ser de Deus, ele precisa ter compromisso com a verdade, ou seja, ter compromisso com a palavra de Deus. Isso é que faz de um profeta ser um profeta de Deus. Exemplos, nós temos Moisés, Elias, a gente tem vários, Eliseu, vários exemplos aqui de profetas que falaram em nome do Senhor. Mas vamos recordar aqui de Elias. Elias foi um profeta ousado, que profetizou, segundo as palavras do profeta, não ia chover e não choveu. Veja bem, não é Deus que mandou que não chovesse. Foi o profeta que profetizou e que não ia chover. Segundo as minhas palavras, não choverá mais e não choveu, nem orvalho cairá sobre a terra. Então o profeta é aquela pessoa destemida, aquela pessoa ousada. É uma pessoa que fala a verdade, doa a quem doer. Não é um profeta que massageia o ego das pessoas. Não é um profeta que só profetiza a bênção, que as pessoas estão corrompidas, estão de mal a pior, e o profeta fala: não, vai tudo bem, fica assim dessa forma, Deus vai te abençoar, Deus é contigo. Então, o profeta que é profeta, ele vai profetizar a verdade. Ele tem compromisso com a palavra de Deus, tem compromisso com a verdade. Analisando o texto de Elias, ele fugiu para a caverna, mais tarde foi sustentado por uma viúva e retornou à sua terra para um grande duelo. Nesse grande duelo, Elias ele se colocou à disposição para debater com os profetas que existiam naquela terra. Olha uma coisa que eu quero esclarecer. Profeta não é só Deus que tem. Profeta não é só o Deus que tem esse manejo, esse auxílio do céu. O profeta, ele tanto pode ser de Deus, ou quanto pode ser do diabo. Porque o profeta, ele tem a função de transmitir aquilo que uma divindade lhe atribui. O profeta, ele tem a função de transmitir aquilo que uma divindade lhe atribui. O profeta de Deus, ele tem compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. Nada além da verdade. E o profeta que não é de Deus, ele não tem compromisso com a verdade. Ele não tem compromisso com a palavra. Ele vai profetizar mentiras. Ele vai exageradamente profetizar mentiras, tá? Glória a Deus. Então a gente vê 850 profetas que estão contra Elias no Monte Carmelo. 850 profetas contra um. Você parece até injustiça. Parece até uma coisa, poxa,
Deus não vai dar em nada esse profeta. Vamos massacrar esse profeta, porque ele é só apenas um, e os demais são 850. Mas os 850 servia a um Deus morto, a um Deus a qual não poderia responder. E o único profeta servia a um Deus vivo, que era o profeta Elias. O profeta Elias deixou que os outros profetas fossem primeiro clamar o seu Deus. E quando eles estão clamando, eles estão lá clamando, o Carmelo era a casa de Baal, e nada acontecia. Mas de repente, o profeta de Deus chegou e colocou em prática a sua fé, a sua oração, a sua determinação, e o fogo desceu sobre o altar. Glória a Deus. Então a gente vê aqui uma grande diferença. Qual é a diferença que a gente vê aqui? É que os profetas de Deus, eles oram e as coisas acontecem. Os profetas de Baal, ou seja, os profetas que estão aí enganando as pessoas, eles oram e nada acontece. Trazendo para o nosso dia de hoje, se uma pessoa ela profetizou alguma coisa na sua vida, não devemos julgar o profeta. Devemos julgar sim a profecia. Ou seja, se aquilo vai acontecer ou não, isso vai depender de quem profetizou. Se foi de Deus, vai acontecer. Se não foi de Deus, não vai acontecer, tá? Então o profeta, ele era a boca de Deus aqui na terra. O profeta, ele recebia de Deus e falava para o povo. E ainda continua sendo a boca de Deus aqui na terra. Apesar que nós, o velho templo ele foi rasgado de cima a baixo, e nós temos livre acesso a Deus. Mas quando é uma coisa muito relevante, muito importante, para que não fique dúvida sobre a cabeça da pessoa, será que é Deus mesmo que está falando conosco? Deus usa os seus profetas. Deus ele vai sempre ter um subterfúgio para falar com o seu povo. Deus sempre vai ter uma forma, uma maneira de falar com o seu povo. Amém? Agora a gente vai para o sacerdote. O sacerdote, segundo o ofício, é o sacerdotismo. O principal que aparece na história da nação de Israel. É o ofício sacerdotal. Na verdade, antes que houvesse nação, há um aparecimento do primeiro maior, no entanto, obscuro sacerdote bíblico. Quem foi esse sacerdote? Melquisedeque. Está lá em Gênesis 14, 17 ao 20. Melquisedeque, aquele a qual Abraão ofertou e dizimou. Vejamos essa parte aqui também. Abraão, ele ofertou e dizimou a uma pessoa que era um sacerdote. Antes da lei ser instituída, o dízimo e as ofertas não era uma coisa instituída por Deus. Não havia dízimos e ofertas. Mas Abraão, ele deu dízimo e deu oferta pela fé que ele tinha em Deus. Ele alcançou a benevolência pela fé, tá? Então Abraão dizimou e ofertou pela fé, tá? Assim devemos ser nós, dizimar e ofertar também pela fé. Vamos lá. Bom, em Arão, entretanto, que vemos o ofício a ser desenvolvido e organizado por Deus sobre a nação. O sacerdote usava alguns instrumentos no desempenho do seu ofício. O sacerdote era aquele que
que apresentava o povo diante de Deus. Isso ficava claro com as suas vestes. Ele era também aquele que costumava a dar a Deus quando o povo tinha alguma dívida, alguma dúvida. Ou seja, ele costumava consultar a Deus quando o povo tinha alguma dúvida. Falando em trocadilho de palavras, o profeta ele ouvia de Deus e falava para o povo. O sacerdote era diferente. Ele ouvia as lamúrias do povo e falava para Deus. Olha como as coisas era tão complicada no Antigo Testamento. E por que dessa complicação? Vou falar daqui a pouco por quê. Mas o profeta, ele ouvia de Deus e falava com o povo. E o sacerdote ouvia do povo e falava com Deus. Todas as vezes que o povo pecava, que precisava de arrependimento, vamos supor que eu viva no Antigo Testamento. Aí eu pequei, precisava me arrepender. Eu ia até um sacerdote, levava a minha oferta e o sacerdote cuidava de oferecer aquela oferta a Deus. Olha como as coisas eram complicadas, difícil acesso a Deus. Como o acesso era difícil ao nosso Deus. Então, era sim a função do sacerdote. O sacerdote, ele levava a sua reclamação, a sua lamúria, os seus pecados até Deus. Assim, quando o povo estava precisando de alguma coisa, algum sentido na vida, falava com o sacerdote levava aquela dúvida, aquela questão até a Deus. E Deus ouvia. E Deus respondia através dos seus profetas. É interessante a gente saber isso. Moisés, ele era profeta e sacerdote, tá? Mas aí, com o passar do tempo, o Moisés instituiu Arão como sacerdote, tá? O primeiro grande sacerdote, obscuro também, foi o sacerdote Melquisedeque. Depois, quando instituída a lei, foi Arão. Mas Moisés, ele também trabalhou os dois ofícios, porque Moisés, ele tanto falava com Deus como recebia do povo as suas lamúrias. Ele tanto falava com Deus como transmitia para o povo. Ele era profeta e também cumpria o ofício de sacerdote, apesar de ser teu irmão, ele ser sacerdote, tá? Mas Moisés, ele cumpria os dois ofícios, tá bom? Isso é muito comum no Antigo Testamento. A gente vê pessoas que cumpriam 2, 3 ofícios, tá? Samuel. Samuel, ele era sacerdote e era profeta, tá? Sacerdote e profeta. Então, o sacerdote, ele vai transmitir aquele pecado qual a pessoa pecou e qual a pessoa está pecando para Deus. E o profeta, ele vai enviar as palavras do céu para o povo, para a nação. E muitas das vezes quem estava na frente era a pessoa que era mais atingida, que era mais pertinente às pessoas, os reis, os juízes, que eram as pessoas mais vulneráveis, tá? Vamos continuar lendo aqui. O sacerdote usava uma espécie de tiara com a inscrição Santidade ao Senhor.
dependia da ação do Espírito Santo para desempenhar seu ofício. Tanto o profeta quanto o sacerdote, eles dependiam da ação do Espírito Santo para operar o seu ofício. Aqui está a grande diferença de nós hoje para eles antigamente, tá? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não estava dentro do homem, não habitava dentro do homem. O Espírito Santo estava sobre o homem. Ele vinha, mas e saía, ia embora. Ele vinha, não permanecia, porque o homem não era morada do Espírito Santo. Agora, nós somos morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E naquele tempo estava com eles. É uma grande diferença entre habitar e estar, tá? Ou seja, quando o profeta queria profetizar, a gente vê uma passagem que Elias, não sei se lembro se foi Elias, se foi Eliseu, acho que foi Eliseu, não me lembro. Mas que Eliseu ou Elias, ele pede um tangedor. Ele vai pedir um tangedor para que tangesse a sua harpa, para que o Espírito de Deus pairasse sobre o ambiente, para então ele profetizar. Quando eles pedem esse tangedor, é porque eles sabiam que Deus ele habita no meio dos louvores. Então, como Deus habita no meio dos louvores, o Espírito de Deus também ele vem no meio dos louvores. E quando o Espírito de Deus, como o Espírito de Deus não estava com ele todo o tempo, ele não habitava e não estava todo o tempo com eles, ele vai traga um tangedor. Aí trazem um tangedor e começa a tanger aquela harpa. E de repente o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, se apodera do profeta e o profeta começa a profetizar. O profeta ele começa a profetizar. E o profeta ele vai depender de quando o Espírito do Senhor está sobre ele no Antigo Testamento. E agora é totalmente diferente. Agora o Espírito Santo, ele habita em nós. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo, ele habita e está. Habita e está em nós. O Espírito Santo, o véu do templo, ele foi rasgado de cima a baixo e não há separação entre Deus e o homem. Você não precisa levar a sua lamúria, a sua discórdia, o seu problema a um sacerdote ou esperar um profeta vir falar com você. Você tem ali livre acesso a Deus. Glória a Deus. A gente tem livre acesso a Deus. Eu dobrei o meu joelho, eu estou falando com Deus. Eu me levantei, eu estou falando com Deus. Eu andei na rua, estou falando com Deus. Eu cheguei na minha casa, estou falando com Deus. E Deus, ele está apto a me ouvir. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo dele age dentro de mim. O Espírito Santo de Deus, ele opera dentro de mim. Então, no Antigo Testamento não era assim. No Antigo Testamento havia muitas falhas do homem para com Deus. Precisava de um cordeiro perfeito morrer para então sarar a nação. Um cordeiro perfeito, sem falhas, ir ser imolado para sarar a nação. E no Novo Testamento, o nosso cordeiro
foi Jesus. O nosso Cordeiro foi Cristo que morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. Então, lá no profeta Isaías vai falar que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Ou seja, sem reclamar, ele podia reclamar: eu não mereço estar aqui. Eu não mereço passar por isso. Eu estou passando por isso, mas não mereço. Mas como ovelha muda, ele foi em direção ao matadouro. E morreu por nós pelos nossos pecados. Glória a Deus. Então Jesus foi o Cordeiro Pascual, a qual morreu no nosso lugar, a qual eu e você não merecíamos estar aqui. Ele se fez sacerdote, se fez profeta e se fez rei. Glória a Deus. Aleluia. E por isso nós temos nele a força, a esperança de irmos morar em um lugar melhor chamado céu. Tá? Vamos continuar lendo aqui? Na verdade, não. Aqui. Ele precisava ser puro por meio dos seus sacrifícios que fazia por si mesmo antes de atuar pelo povo. É interessante que além desses homens separados por Deus serem sacerdotes, havia um sentido em que todo o povo de Israel deveria servir aos sacerdotes e às nações. O Antigo Testamento previa, de forma túnica, que uma ordem sacerdotal superior de Arão seria restaurada no futuro. Ou seja, o sacerdote, isso aqui, irmãos, é demonstrando que o ser humano ele era falho, que ele, por mais que o ser humano se purifique, por mais que ele preserve a sua integridade diante de Deus, ele sempre vai ser falho, sempre vai ser pecador, tá? O ser humano é uma vivência, tolerância que nós temos que ter contra o pecado. Porque o sacerdote, por mais que ele se mantinha puro, por mais que ele não pecasse, por mais que ele era absoluto às regras, por mais que ele cumprisse a lei, ele tinha que sacrificar. Ele tinha que imolar um cordeiro, uma ovelha, antes de se apresentar a Deus. Antes do sacerdote ir falar com Deus, entrar no Santo dos Santos, ele tinha que se sacrificar. Eu estou sacrificando esse cordeiro, se caso haja pecado em mim, o Senhor me purifique de qualquer e todo o pecado. Então, isso demonstra que o ser humano ele não tem como fugir da regra que ele é um pecador e que dependemos sempre de Deus. Por mais que eu cumpra, por mais que eu faça, por mais que eu me vire em 30, eu ainda vou ser um pecador. O que faz a diferença de nós para as pessoas que não reconheceram Cristo é simplesmente que nós somos pecadores, sim, mas não vivemos na prática do pecado. Nós não vivemos na prática do pecado. Nós somos pecadores? Sim. Por quê? Porque nós herdamos de Adão e Eva um pecado original. Herdamos dos nossos pais um pecado original.
Mas a grande diferença entre nós e as pessoas que estão no mundo é que as pessoas que estão no mundo vivem na prática do pecado. E nós tentamos de todas as formas largar a prática do pecado. Glória a Deus. Então o sumo sacerdote era uma representação legal disso. Quando ele está sacrificando por si, ele está lembrando que há pecado nele e que ele precisa se purificar desses pecados antes de se apresentar a Deus, antes de entrar no Santo dos Santos. Haja vista que, de passagem, que o sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, que somente os sumos sacerdotes que tinham acesso ao Santo dos Santos, tá? O lugar santo, os sacerdotes iam, mas no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote que ia, e uma vez por ano, para apresentar a Deus pelo pecado da nação. O sumo sacerdote, ele amarrava um fio, uma corda no seu cinto, e ele seguia em direção para o Santo dos Santos. Eu quero aqui fazer uma representação, se me dá licença, eu vou me levantar, tá? Eu vou me levantar, se a câmera me pegar aqui, eu quero fazer uma representação aqui, tá? Suponhamos que daqui para 1 metro na minha frente, claro que não quer muito mais, eu tenha 7 metros. 7 metros de distância. Porque tudo na Bíblia é o número 7. 7 é o número da perfeição. Como que o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos? O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele tinha que dar 7 passos para frente, contados. Ele dava 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, 5 passos, 6 passos, 7º passo. No 7º passo ele parava. Ali estava a Arca da Aliança. Glória a Deus. A representação máxima de Deus na terra. A presença de Deus estava ali. E ali ele oferecia o sacrifício a Deus. Na hora de sair, o sumo sacerdote, ele não poderia virar as costas para Deus. E simplesmente sair andando. Não poderia. Ele tinha que, de igual forma, medir os seus passos. Ele teria que dar 1 passo para trás, 2 passos para trás, 3 passos para trás, 4 passos para trás, até chegar ao 7º passo. Quando chegasse no 7º passo, o véu que separava o Santo dos Santos estava encostado nas suas costas. Aí era só ele virar e sair. Por que tudo isso? Porque era o respeito da santidade de Deus que exalava naquele lugar. A Arca da Aliança, quando ela é carregada pelos levitas, também era dessa forma. Eles davam 7 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e sacrificavam. Davam mais 7 passos e sacrificavam. Quando Davi ele vai buscar a Arca da Aliança em carros novos, por que a arca foi parar na casa de Obed-edom? Porque eles não cumpriram com os mandamentos. Achou que Deus estava na luxúria, achou que Deus queria algo novo, e não esqueceram que Deus é um Deus da antiguidade. Eles esqueceram que Deus
é o que faz novo todas as coisas. Então eles esqueceram que eles precisavam sacrificar a cada 7 passos. Ou seja, se eu respeito a Deus, Deus cumpre em mim o seu propósito. Se eu estou numa temática com Deus, Deus cumpre em mim os seus propósitos. Outra coisa, quando a corda era amarrada no cinto do sumo sacerdote, para o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, aquela corda ela tinha um propósito. E na orla das vestes do sacerdote havia pequenos sinos, que quando ele andava fazia barulhos. Que aqueles sinos eles se movimentavam e tocavam um no outro e fazia barulhos. O sumo sacerdote ele está indo em direção à arca, ele está caminhando em direção à arca e os sinos estão fazendo barulhos. Glória a Deus. E na cintura do sumo sacerdote está uma corda. Por que dessa corda? Eu vou lhe explicar. Essa corda é se o sumo sacerdote parasse de fazer o barulho que eles faziam no sino, se o sumo sacerdote passasse alguns minutos sem fazer o barulho, as pessoas que estavam lá fora, os sacerdotes, elas não poderiam entrar no Santo do Santo para buscar o corpo do sumo sacerdote. Está entendendo? Então, eles usavam essa corda para puxar o sumo sacerdote para fora. Oh, glória a Deus! Isso é para você ver que há tamanho da santidade de Deus. Porque Deus é santo. Pastor, los únicos que podían entrar, lo que yo tengo entendido lo que usted está hablando es, los sumos sacerdotes eran los únicos que podían entrar al tabernáculo. Es lo que usted se está refiriendo. El lugar es el tabernáculo, ¿no? Que los únicos que podían entrar al tabernáculo eran los sumos sacerdotes, porque eran los que estaban unidos por Dios, ¿no? Que nadie, de ahí para allá, nadie podía entrar. É o que eu tenho entendido, não? O sumo sacerdote era o único que podia entrar no lugar santo dos santos. Tá? No lugar santo dos santos era o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele adentrava o santo dos santos. Tá? No lugar santo, o sacerdote podia entrar. Mas no lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote poderia entrar. Isso. Exatamente. Então, quando eles amarravam essa corda, era para puxar, se acaso o sumo sacerdote entrasse lá em pecado, entrasse lá em irreverência, Deus fulminava, Deus matava o sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote não sacrificasse por ele antes, ele corria o grande risco de morrer lá dentro. Então essa corda ela era amarrada para dar segurança às pessoas que estavam lá fora. Porque ninguém poderia entrar lá dentro. Então essa corda ela era amarrada. Se eu parasse aquele barulho dos sinos nas suas olas do seu vestido, parasse de tocar, parou de tocar. Vamos ver quanto tempo fica, permanece. Se passasse um certo período sem movimentar, porque ele se mexeu, fazia barulho. Se passasse um certo período sem fazer o barulho, alguma coisa aconteceu. Quem era o doido que ia lá? Ninguém.
Ninguém ia até lá. Então aquela corda servia para puxar o sumo sacerdote lá de dentro, caso viesse a acontecer alguma coisa. Amém? Então o profeta, ele recebe de Deus e transmite ao povo. Glória a Deus. O profeta transmite, ele recebe de Deus e transmite ao povo. O sacerdote, ele recebe de quem? Do povo e transmite a Deus. Glória a Deus. Vamos aqui para o rei. Quer falar alguma coisa, pastor? Sim, na verdade, só uma colocação, né? É muito importante, na verdade, isso que você está passando aí, sobre essas qualificações, e para as pessoas saberem que são homens que Deus usa. Fora isso, na verdade, os tornam homens comuns. Hoje em dia, as pessoas têm esse grande problema de colocarem esses homens em um patamar que não é deles. E isso inflama dentro deles um sentimento de soberania. E pessoas que, na verdade, se aproveitam dessa forma que Deus usa, até para se promover. Quando na Bíblia, os profetas, eles viviam em situações que muitas das vezes pagavam alto preço, né? Vários e vários profetas que nós conhecemos, porque por profetizar, que por entregar a mensagem de Deus ao povo, primeiro, que profeta nem sempre vai falar coisas boas. Hoje em dia é o contrário, né? Hoje em dia as pessoas vão à igreja porque ali existe um profeta que revela que Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar. Então existe um contraste muito grande entre o Deus de hoje e o Deus dos profetas do Antigo Testamento, em que os homens eram exclusivos, tinham uma vida, era uma vida isolada, né? E eles só apareciam quando Deus levantava com voz profética. Hoje em dia as pessoas querem usar as mídias, mas o problema, na verdade, não estão nessas pessoas. Estão em que a igreja coloca esses homens e mulheres em um patamar que não é deles. É Deus quem usa. Deus não usa mais, se torna um homem comum, se torna uma mulher comum. E outra coisa que Deus sempre usa por um propósito. Propósito de alguém, não para se beneficiar. No entanto que quando Naamã, ele recebe aquela mensagem do profeta Eliseu para mergulhar, né? Ele vai lá, resumindo, mergulha 7 vezes e sai curado. O texto vai dizer que logo em seguida, Naamã, ele manda ofertas a Eliseu. Eliseu não recebe. Olha a diferença de hoje em dia. Naamã, né, o grande capitão, tinha muitas posses e tinha muita autoridade, recebeu a mensagem, primeiro não quis. Aí alguém fala e fala assim, não, mas se fosse outra coisa você não faria? Vai lá, mergulha. Mergulhou, foi curado. E logo em seguida, ele manda o quê? Não, manda então mais ofertas a Eliseu. Eliseu não recebe. Quem recebe é Geazi. Exatamente. Então nós temos um contraste aqui. A gente tem o profeta de Deus e os moços dos profetas, que recebem a oferta como se fosse o profeta. Entendeu? Então, hoje em dia, as pessoas elas querem, se promoverem. Vivem às custas dessas pessoas que, sinceramente, estão muito longe da Bíblia. Isso tudo se dá à grande ignorância bíblica, tá? É porque as pessoas elas têm muito costume, nós, principalmente os brasileiros,
temos o costume de querer tudo mastigado. E tudo mastigado, você não sente o sabor, não te dá dificuldade. Você come o que te der. O que vier, você come. Então isso é um erro muito grande de nós que somos brasileiros. Porque a gente tem preguiça de ler. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo e o menos lido também. Então a gente tem muita preguiça de ler, de se informar. A gente tem preguiça de estar buscando conhecimento. Você, por exemplo, uma escola dominical era para estar repleta, era para estar a igreja todinha aqui. Mas por que não está? Por causa dessa falta de interesse em adquirir o conhecimento. Porque o conhecimento, ele enobrece a pessoa. Ele vai te enriquecer de tal forma, de tal maneira, que vai deixar você sólido, firme. Mas se a gente não busca o conhecimento, a gente é ludibriado por qualquer fantasia, qualquer coisa. Qualquer eixo que eu te digo, vai vir ao nosso encontro e a gente vai se conformar. Porque a gente não tem o conhecimento da verdade. Quando a gente chega ao nível de conhecimento da verdade, não é qualquer coisa que vai nos estruturar. Não é qualquer coisa que vai nos abalar. Então essas pessoas que andam por aí atrás de profetas, como eu disse aqui, de Baal, porque nem sempre o profeta de Deus, ele vai querer uma glória que não é sua. Ele nunca vai querer uma glória que não é sua. Ele vai querer sempre atribuir a glória para Deus. Porque essas pessoas que estão por aí, se dizendo profeta, estão querendo glória, estão querendo fama, estão querendo sentar em um pedestal a qual é maior do que a si próprio. E quando essas pessoas elas chegam e profetizam e nada acontece na sua vida, você se torna uma pessoa frustrada, desanimada. Você está lá, poxa, eu pensei que ia ser como aquele profeta disse. E não é. Porque aquele profeta não falou a verdade, não falou o que era de Deus. Ele falou para te agradar. Ele falou para crescer nos status dele, mas não falou a verdade de Deus. Em contrapartida, o profeta é aquele que denuncia o pecado. Glória a Deus. O profeta, ele denuncia o pecado. O profeta, ele tem compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. O profeta que é profeta, o profeta, ele não tem muitos amigos, ou quase nenhum. Glória a Deus. Por quê? Quem quer ser amigo de profeta? Ninguém. Hoje em dia, ter um amigo profeta é ter status, é ter fama. Não, meu amigo é profeta. Convida ele para a sua igreja, que ele, quando ele chega lá, ele quebra tudo. Ele é profeta. Mas profeta de quem? Será que é de Baal? De Azera? Ou é o único que é o Elias, que é de Deus? Pois é. Será que ele é o único profeta? Veja bem, Deus não trabalha com quantidade. Deus não trabalha com quantidade. Deus ele trabalha com qualidade. Pessoas destemidas, com ousadia. Pessoas que querem ser usadas por Deus. E não se retrair ao ser usada por Deus. Quando eu não venho à escola dominical, eu estou me retraindo. Eu estou dizendo, eu não quero ser usada por Deus. Quando eu não estou participando de um estudo bíblico, eu estou falando, eu não quero ser usado por Deus. Porque quando a gente atinge a maturidade do conhecimento, a gente está apto a ser usado por Deus. Porque o Espírito Santo, ele vos fará lembrar de todas as coisas que você aprendeu.
Ele vos fará lembrar de todas as coisas que você aprendeu. Ele não vai colocar uma coisa que você não aprendeu na tua cabeça, no teu cérebro. Ele não vai, porque você não aprendeu. Ele vai fazer você lembrar daquilo que você aprendeu. Então, quando eu deixo de vir para a escola dominical, para o curso bíblico, seja lá qual for, eu não estou falando dessa igreja aqui, eu estou falando de um modo geral, porque hoje em dia, eu vou repetir que nós brasileiros somos muito mal acostumados a querer tudo mastigado. Se eu quero uma mensagem, eu vou aí no YouTube, digito o tema e aparece lá. Se eu quero uma palavra, eu vou ali no YouTube, digito lá. Mas você cavar o buraco, você cavar o poço e buscar com as suas próprias pernas, ninguém mais quer. Aí que está a grande diferença de nós para os passados. Aí na escola dominical passada me perguntaram por que não há tanto milagres como antigamente. Precisa mais de Deus? Porque as pessoas só estão muito mal acostumadas em querer o seu bel prazer, a fazer a sua vontade, do que a vontade de Deus. E quando a gente coloca a vontade de Deus em primeiro lugar, a gente consegue ser bem-sucedido em tudo. Em tudo. Eu não estou falando de ser bem-sucedido na regra material. Eu estou falando de ter uma vida espiritual abençoada, nunca sentir falta de nada. Se a pandemia é uma prova disso. Porque nós estamos vivendo uma pandemia. Mas nem só por isso você ouviu falar assim, aquela pessoa morreu de fome. Não. Não ouvimos uma pessoa que morreu de fome. Por quê? Porque Deus tem cuidado de todos. Deus ele não tem deixado faltar o pão. Glória a Deus. Então, quando eu adquiro conhecimento, eu estou abrindo a minha mente para todas essas coisas, para todos esses pormenores que vêm tentar me atingir. Eu vou fazer um apelo aqui às pessoas que vai assistir esse vídeo também, que você procure aprender a palavra de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nem só de pão vive o homem, disse Jesus, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você não lê a Bíblia, se você não pesquisa, não estuda, como que você vai aprender? Então que nós venhamos aprender, buscar, crescer na graça e no conhecimento. Glória a Deus. Tá? É porque hoje é uma coisa que o modernismo está tão aí, está tão veemente na vida das pessoas, que as pessoas não querem mais aprender a palavra de Deus. Mas, em nome de Jesus, chegará um tempo que isso vai acabar, tá? Vamos para o último ofício de reis. Glória a Deus. Eu quero fazer um resumo depois sobre esses 3 ofícios e dar o meu parecer sobre esses 3 ofícios hoje, tá? O rei. Bom, como é de costume, eu vou falar aqui que a nação de Israel era uma nação teocrática, ou seja, Deus no centro. Deus era o rei, Deus era tudo na vida da pessoa, tá?
Mas a nação de Israel viu uma possibilidade de ter um rei. E invejaram as outras nações, porque as outras nações tinham rei. Mas Israel não tinha rei, porque Deus era o rei. E quando a nação de Israel viu que as outras nações tinham rei, desejaram ter também. E pegaram um homem que era general, que era um grande capitão, e colocaram como rei, que foi Saul. Na minha opinião, Saul nunca foi rei. Na minha opinião. O primeiro rei de Israel foi aquele a qual Deus levantou, que foi Davi. Saul ele foi levantado pelo povo e não por Deus. Saul era um grande capitão, era um grande líder de um exército, mas não um rei. Porque o rei tem que ter umas qualidades a qual o capitão ele não tem, a qual o grande líder de um exército não tem. A primeira dessas qualidades é sensibilidade. Oh, glória. E Davi ele tinha essa sensibilidade. Davi, ele ouvia e conversava com Deus. Então, quando Saul ele é destituído do seu trono e Davi é levantado a rei, as coisas mudam da água para o vinho. Davi foi o maior e o melhor rei que existiu em Israel. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus, você quer rei? Eu vou dar um rei para vocês. Vocês querem mesmo? Eu vou dar. Enquanto a nação é teocrática, Deus está no comando de tudo, de todas as coisas. Quando vira uma democracia, a qual é instituído um rei, as coisas vão mudar. Então, Deus, ele dá aquilo que a gente precisa e muitas das vezes a gente quer. Se você insistir tanto com Deus em uma coisa, mesmo que a coisa não seja boa para o seu lado, mas você quer, eu quero. É como um filho pirracinho. Pai, eu quero. Pai, mas filha, não é bom para você, mas eu quero. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai te dar. Deus vai te dar para você lá na frente ver o quanto vai quebrar a cara e quanto vai doer. Hoje, Israel não tem mais rei. Oh, glória! Oh, glória! Hoje, Israel não tem rei. Mas eles não queriam um rei. Falaram que um rei ia melhorar as coisas, que um rei ia ser uma pessoa visível, mas eles poderiam estar. Por que Israel não tem rei hoje? Tá? Então vamos aqui. O ofício real não começou em Israel. Começou em Israel da mesma forma. Não começou em Israel da mesma forma que os outros dois. Mas, olha só, o ofício não começou em Israel da mesma forma que os outros dois. Qual os outros dois? O profeta e o sacerdote. Tá? O profeta e o sacerdote começou em Israel. Mas esse ofício de rei não começou em Israel. Porque até então Deus não tinha essa pretensão de dar um rei à nação. Porque ele era o único grande eu sou. Tá? Mas a rebeldia a Deus que veio fazer isso acontecer. Deus havia legislado sobre o ofício real, mas foi um contexto de rebeldia após o difícil período dos juízes, homens escolhidos, levantados e capacitados por Deus no Velho Testamento. Os teus filhos os juízes julgavam as causas do povo. Tem até um texto lá em Ruth que vai falar que no ano do jubileu, os
os juízes, esse ano de jubileu que tem 7 anos, por incrível que pareça, tudo é o número 7. De 7 anos acontecia o ano de jubileu. E nesse ano era a restituição daquilo que tivesse alguma viúva, que o seu marido era dono de posses, que fosse restituído as terras. Isso era o jubileu. Então, os juízes se reuniram e chegaram a um consenso. Em praça pública, chegaram a um consenso de que Ruth e Noemi deveriam restaurar aquilo que havia perdido, que Abimeleque deixara para ela. Tá? Então, a gente vê que os juízes eles se reuniam para julgar as causas do povo. Os juízes eram aquelas pessoas escolhidas por Deus para representativamente máxima de Deus na terra. Vamos supor, eu sou um juiz, comigo tem mais alguns. Então a gente vai julgar a causa do povo. A gente vai ver o que é certo e o que é errado. E assim era feito. E os juízes eles estavam ali para representar Deus na terra. O que Deus falava, eles falavam através de seus profetas. E quando a nação estava ali com os juízes e viram as outras nações com reis, elas queriam reis. Queriam um rei físico, um rei que pudesse tocar, um rei a qual pudesse ser atingido. Então, o único rei antes do período democrático era o rei Deus, e ele era rei, era um estado teocrático. Mas depois que dos juízes, que a nação viram que os outros países, outros estados, outros continentes tinham reis, também quiseram reis. Tá? Bom, os reis foram levantados. O primeiro rei levantado por Deus foi Davi, não foi Saul. Saul ele foi levantado pela nação. A nação teve muita pressa, então levantou Saul. Primeiro rei, Davi. E daí veio uma sequência de reis. E o rei, ele sempre estava à mercê do profeta e do sacerdote. O rei ele só fazia o que o profeta ordenava. Lembra da história que o rei ia consultar os profetas antes de ir para a guerra? O rei, ele ia para a guerra. Vamos trazer um profeta aqui para ver o que ele vai achar disso? O que ele vai dizer disso? Se Deus for contigo, você vai. Se Deus não for, não vai. Porque há um grande perigo de perder a guerra. Então, o rei, ele estava à mercê do profeta e do sacerdote. O que o sacerdote dizia, o que o rei, o profeta dizia, os reis acatavam. Tá? E hoje em dia, no Novo Testamento, a gente tem aqui o véu do templo que se rasgou de cima a baixo, e Jesus Cristo, como profeta, sacerdote e rei, foi o único que cumpriu os 3 ofícios, tá? Rei, profeta e sacerdote, tá? Jesus ele veio cumprir os 3 ofícios: rei, profeta e sacerdote. E ele cumprindo esses 3 ofícios, ele está sendo maior do que todos, melhor do que todos. Hoje a igreja do Senhor Jesus ainda guarda os seus ofícios, mas de uma forma diferente, de uma forma diferenciada. Porque, como eu falei aqui, o Espírito Santo ele estava sobre os reis, sobre os profetas
e sobre os sacerdotes. Hoje ele habita dentro de nós. Hoje ele habita dentro de nós. E quando ele habita, ele permanece. E ele permanecendo, você tem livre acesso a Deus. Hoje você não precisa esperar por um profeta ir até você e falar alguma coisa, dizer alguma coisa. Hoje você não precisa de um sacerdote para poder fazer expiação pelo seu pecado. E hoje você não tem um rei aqui na terra, você tem um rei no céu, que é Jesus. Glória a Deus. Hoje a gente tem livre acesso a Deus. A gente tem o livre acesso a Deus. A gente ora, Deus ouve e Deus responde. Glória a Deus. A gente profetiza segundo a vontade e a palavra de Deus, porque a Bíblia vai dizer: ai do profeta que diz assim, diz o Senhor, sem o Senhor mandar dizer. A gente diz as palavras de Deus, pregando em cima de um púlpito ou na rua, em qualquer lugar, a gente está proferindo profecia de Deus. Glória a Deus. Quando eu prego a palavra, eu estou proferindo profecia, eu estou sendo profeta. Quando eu oro por alguém, quando eu intercedo por alguém, eu estou sendo o quê? Sacerdote. Glória a Deus. Oh, aleluia. Quando eu intercedo por uma pessoa, lembrando aqui que no Antigo Testamento, o único que poderia interceder era o sacerdote, o sumo sacerdote. Lembrando aqui que no Antigo Testamento, o único que poderia profetizar era o profeta. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o véu do templo ele foi rasgado. Hoje eu posso profetizar, hoje eu posso interceder. Quando eu profetizo? Quando eu estou ministrando a palavra. Porque a palavra é a maior profecia. Quando eu intercedo? Quando eu estou sendo sacerdote? Quando eu intercedo pelo meu próximo. E nisso se dá lugar ao maior e melhor de nós. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus. E fazemos tudo o quanto Ele quer. Falar alguma coisa, pastor? Eu vou encerrar já, então. Tá? Bom, vamos encerrar essa escola bíblica dominical abençoada, onde aprendemos aqui os 3 ofícios. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Mas só que o reino de Deus não é desse mundo. Entendeu? O reino de Deus é um reino totalmente espiritual. E eles queriam um rei material. E como a gente não pode... É a mesma coisa agora se eu quisesse aqui que uma pessoa fosse um líder, um rei. Eu quero que a pessoa seja um rei da nação brasileira. Não, vamos clamar que a gente vai ter que conseguir um rei. Aí eu saio do Estado teocrático para o Estado democrático. Hoje em dia, os mundos vivem em democracia. Qualquer país do mundo é uma democracia. Então, bem que nesse sentido não mudou nada. Ainda continua uma democracia. Mas
para nós espirituais, para nós cristãos, a gente só tem um rei, que é Jesus. Está entendendo? Mas você tem deveres, ordens a ser cumprida aqui na terra, porque a sua lei determina isso. Qual é a lei? As leis estaduais, as leis federais, tá? Pai, Senhor, meu. E que vai ministrar sobre a tua vida. Então, o presidente Jair Bolsonaro, ele é uma autoridade. Ele é uma autoridade humana, mas não vai ser nunca, jamais, uma autoridade divina. Então, bem de uma certa forma, Deus, ele ainda continua comandando o barco. Porque Deus, nós não estamos numa teocracia, mas vivemos em uma. Está entendendo? Nós não estamos em uma teocracia, mas habitamos em uma. Porque Deus é o nosso baluarte, é o nosso refúgio e fortaleza. Se o Jair Bolsonaro dissesse assim, vamos por exemplo, está proibida todos os cultos em todas as igrejas por tempo indeterminado. Não vamos esquecer a pandemia, mas ele vai dizer assim, está proibido. Você respeitaria? Não. Por quê? Porque Deus, ele é maior do que tudo. Maior do que as leis humanas. Leis que proíbem a ação da igreja. Tem países aí que pregar o evangelho é proibido. É estritamente proibido. Você acha que tem missionários lá? Claro que tem. Porque as pessoas, a palavra de Deus está acima da democracia, está acima de qualquer efeito, causa, razão e circunstância. Tá bom? Glória a Deus, vamos terminar essa escola BD e que Deus abençoe você. Vamos estar orando para nós terminarmos e assim nós vamos estar agradecendo a Deus por mais uma escola dominical. Vou convidar aqui a pastora Simone para estar orando. Glória a Deus, empreitando a bênção apostólica. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor para todos, amém? Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Deus soberano, Deus santo, te louvamos, Pai, por estarmos nesta manhã aprendendo mais e mais a Tua palavra. Toma em Tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Aqueles que ainda irão ouvir, Senhor Deus querido, esse estudo, que fique penetrado nos seus corações, Pai. Deus, nos ajuda a cada dia, dar-nos um retorno abençoado para os nossos lares. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Vamos estar recebendo a bênção do Senhor. Você que pode, curva sua cabeça, estende suas mãos. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos aqueles que amam e aguardam a sua vinda. E quantos possam dizer amém? Amém. Está encerrado em nome de Jesus.